mensagem. Estamos na igreja pentecostal. Prepara-te porque Jesus está voltando, não é isso? Glória a Deus. Na responsabilidade do sábio homem de Deus, o pastor Juarez. Estamos no dia 26 de dezembro do ano de 2000. Estou gravando aqui, querido, tá bom? De 2014. Uma das minhas últimas mensagens. Estamos no domingo da vitória. Vamos abrir na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Quantos estão felizes hoje, digam amém. Aqui não queremos pessoas tristes, tá, irmão? Tristes são as pessoas do mundo, que precisam de bebida, drogas e prostituição para se alegrar. Aqui nessa igreja nós nos alegramos com a presença de Jesus. Epístola aos Colossenses, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: dando graças ao Pai, porque nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Podemos assentar em palmas para o Senhor Jesus. Amados, o tema da nossa mensagem é 5 benefícios do sangue de Cristo. 5 benefícios. Tem só 5? Tem muito mais. Mas vamos falar de pelo menos 5 benefícios que temos pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos ver, irmão, em primeiro lugar, a importância do sangue. O irmão aqui leu um texto interessante, deu para que eu lesse, né? 1 São João 5, no versículo 8 diz assim: 3 são os que confirmam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito é a presença de Deus, porque sem Deus não podemos fazer a obra de Deus. Diz São João 16, verso 13, que o Espírito Santo é quem vai nos guiar em toda verdade. A água é o batismo. Não existe novo nascimento sem o batismo. A palavra batismo quer dizer imersão. Na linguagem cristã, sepultamento de pecado. Então, você que batizou, você tem que deixar de ser o que você é para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. E o sangue é o sacrifício. O sangue é importante. Se vocês forem pegar o capítulo 4 de Gênesis, vocês vão ver que Deus atenta para o sacrifício de Abel, porque ele sacrificou uma ovelha ao Senhor. Deus olhou para a oferta de sangue, não quis olhar o sacrifício de Caim, que era um sacrifício fraco. Caim apresentou a Deus abacates, abacaxis, banana. Deus fala: que sacrifício vagabundo é esse que você trouxe aqui? Me dá licença, eu quero sacrifício de sangue. Então aqueles que querem servir a Deus, irmão, ele tem que matar a vaidade dele. Ele tem que matar a preguiça de orar, de jejuar, de vir para a igreja. Tem gente que fala: eu faço minha oração em casa. Está errado, irmão. Sua casa, tudo bem, você pode transformar até num ponto de pregação. Mas a Bíblia diz em Isaías 56, verso 8, a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. O Salmo 77, versículo 13, a Bíblia diz o quê? Senhor, o teu caminho está no santuário. Então não tem, irmão, essa história de servir a Deus em casa, porque não existe isso. Você pega Gênesis 28, diz a Bíblia assim: depois de Jacó olhar e ver a escada, anjo subindo e descendo, trabalhando, que anjo é trabalhador, e ele diz assim: esta é a casa de Deus, a porta para o céu. Aleluia. Então não tem como, irmão, entrar numa casa se não for pela porta. Você não vai chegar a Deus se não buscar a Deus seriamente, e só busca a Deus seriamente na casa de Deus. Eu me lembro do pastor Franklin Ferreira. Ele deixou uma passagem interessante: a liberdade concedida pela graça. Portanto, a liberdade é para obedecer e servir a Deus, e não uma permissão
para pecar. Hoje em dia muitas pessoas pregam o evangelho da graça. Eles até cantam, Senhor, passa por aqui com a tua graça. Só que é o seguinte, é um monte de gente muito distanciado de Deus. São pessoas que são abençoadas pela oração de outros. São pessoas que recebem sucesso porque são chamados. Se você não sabe, tem 3 tipos de chamada na Bíblia Sagrada. A primeira é para a salvação, vem se você quiser. Não é isso que diz a Bíblia, arrepender, que é chegar do reino dos céus. Segunda é a chamada para o ministério. Você vem se você quiser. Mas a chamada para o acerto de conta, todos vão ter que prestar conta. Ladrões, homossexuais, traficantes, usuários de droga, prostitutas, falsos crentes, todos vão estar diante de Deus. 2 Coríntios 5,10 diz que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. E outra coisa, a sentença já está decretada. Aquele que estiver ali já tem a sentença decretada. Viver uma vida de santificação debaixo do sangue de Cristo, salvação. Viver uma vida debaixo do pecado e da desobediência, vergonha e desprezo eterno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É forte, irmão, o poder do sangue. Paulo, quando escreve aos Romanos e aos Colossenses, ele usa muita palavra redenção. Os irmãos já devem ter ouvido. É uma palavra do comércio. O irmão que é comerciante sabe. Redenção é comprar, pagar. Ó, esse homem aqui está remido, tá pago a conta dele. Não é verdade? É isso que quer dizer. Quando Paulo usa a palavra justificação, é uma palavra do sinédrio. A palavra sinédrio vem da expressão sinedrim, que quer dizer o quê? Tribunal. Então ele usa uma linguagem do tribunal de justiça. Vocês estão justificados ou perdoados. Perdoados pelo sangue. Paulo, quando usa acento de misericórdia, é uma linguagem do templo. Irmãos, Paulo, quando escreve a epístola aos Colossenses, por que epístola? Epístola é carta. Seria hoje o pastor Juarez. Ele manda um e-mail para a igreja lá em Santa Rita. Pergunta assim, como vai a igreja em Santa Rita? Aí o presbítero de lá fala, ó, tá tendo um monte de crente rebelde aqui. Aí ele não podendo ir lá, ele manda uma carta. Por isso vocês veem, epístola de Paulo, ou seja, a carta de Paulo aos irmãos em Colossos. Onde era Colossos? Uma região na Ásia, perto de Laodiceia, aquela mesma igreja que vocês vê lá no Apocalipse, perto de Herápolis. Colossos recebe 2 cartas. Primeiro essa carta e depois uma carta a Filemon. Onde estava Paulo? 200 quilômetros do lugar. Paulo estava num lugar longe, igual Linhares, assim, bem longe. Paulo estava preso, irmão. Leia isso em Atos 19. Paulo estava em Éfeso. Paulo, depois de ter expulsado o demônio, curado enfermo, o povo ainda prende Paulo, e Paulo não fica choramingando nos cantos de parede, não. Tem crente que quando ele está na prova, ele chora, ele murmura, ele fala mal de todo mundo, mas Paulo era guerreiro da luz. Ele falou, aqui tem sangue de Cristo. Tem crente, irmão, e quando ele pensa no sangue de Cristo, ele pensa só do cordeiro manso. Pensa no leão da tribo de Judá também. Quando vier essa luta para bater na sua porta, você fala, pode vir, vem com tudo, porque Deus é comigo. Eu tenho na minha veia do sangue do leão da tribo de Judá. É esse tipo de crente que Jesus quer ver. E Paulo, irmãos, quando ele está em Colossos, aliás, quando ele está em Éfeso, escreve a 9ª carta. Paulo já tinha escrevido 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, já tinha escrevido Filipenses, e também Tessalonicenses, as 2 cartas, e também já tinha escrito aos Romanos. E agora chega a vez da igreja em Colossos. E quando Paulo, para vocês terem ideia, nem foi Paulo que fundou a obra lá. Então, pastor, nem sempre, quando alguém pegar uma placa dessa igreja, Deus pode usar obreiros aqui para fundar aliás, uma outra congregação deste ministério. Então, Epáfras, a Colossenses 1, verso 7, vocês vão ver que ele era o pastor da obra. Ele fundou a obra em Colossos. E Paulo, ele nunca esteve lá, ele vai e escreve uma carta. E fala assim, irmãos, vamos falar para vocês sobre o poder do sangue. Por que Epáfras escreveu essa carta? Ele estava dizendo o seguinte, ó Paulo, nós estamos sendo perseguidos aqui pelos judeus, por falsos cristãos, e também estamos sendo perseguidos por pagãos. Estão
adorando anjos, Paulo. Aqui, Paulo, estão fazendo culto aos anjos. Aqui eles só cantam para Miguel, Gabriel, Rafael e qualquer anjo que pode existir. Mas Jesus não aparece. Já tem igreja aí, irmão, que tem culto aos anjos. Vamos cultuar para os anjos de Deus trazer a bênção. Irmão, anjos são mordomos como eu e você. Apocalipse 19, João se encontra com um anjo e ele acha aquele anjo tão especial que ele quer prostrar diante do anjo. O anjo diz: ei, eu sou seu servo, seu conservo como você. Só que eu sou anjo, você é homem. Fica de pé. O anjo falou isso. Nós temos, irmão, que idolatrar Jesus, porque o anjo, ele é só um ministro. Se um anjo viesse nessa igreja, a gente só pedindo o anjo, só orando ao anjo, o anjo ia falar: eu sou teu conservo, meu amigo. Peça a Jesus. Ele é o dono da bênção. Quantos querem assim, digam amém. Amém. Mas vamos ver, irmãos, um dos benefícios do sangue de Cristo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, ele fala do benefício do sangue de Cristo. No verso 20 a 22, Paulo diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto no céu como na terra, como as que estão nos céus. E ele diz assim no verso 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. O que Paulo está falando? Pelo sangue nós temos paz com Deus e com os céus. Quando o homem cai diante de Deus, o pecado, irmão, que a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Quando o homem peca, o homem é amaldiçoado. O próprio Deus diz: maldita é a terra por sua causa. Agora você vê maldições, pestes, pragas, tsunamis. Você vê defeitos na natureza do homem. Mulher querendo casar com mulher, homem querendo casar com homem. Então vira aquela inimizade. E aí o que acontece? Deus vem em 5 dispensações tentando reconciliar o homem. Mas quando Jesus morre, aí ele consegue a reconciliação. Então ele fez paz através do sangue. Sem o sangue de Cristo, você seria inimigo de Deus. De acordo com o versículo 13, quem governa a vida de quem não serve a Deus é o inimigo. É por isso que ele não sente de dar glória a Deus. É por isso que ele não sente de ler a Bíblia. É por isso que ele não sente de vir para a igreja. É por isso que ele não sente de fazer nada para Deus. Porque quem governa a vida dele é o inimigo. Mas quando ele aceita Jesus, quebra o laço com o inimigo e o diabo sai correndo. Você vê lá, irmãos, em Êxodo 12, você vai ver o poder do sangue. Você vai ver ali um tipo de Jesus, que é um cordeiro pascal. Quando aquele cordeiro foi imolado, foi morto, você vai ver que o sangue é colocado na porta, na verga da porta. E o que acontece? O anjo da morte desceu no Egito, não matou nenhum israelita, mas dos filhos de Faraó, do filho do animal até o filho de Faraó, todo mundo morreu. Então, para você escapar da morte, ter paz com Deus, você precisa do sangue de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Você vê isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vou procurar no 6,7, irmãos. Diz assim a Bíblia Sagrada: e tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quer dizer, o mundo vai se reconciliar com Deus por meio da pregação da palavra, por meio do ensino da palavra, por meio dos dons dados pelo Espírito Santo. Nós temos hoje o ministério da reconciliação. O diabo não tem poder sobre aquele que vive debaixo do sangue de Jesus. Nunca se esqueça disso. Então, quando o macumbeiro fala: ó, essas portas aqui vão fechar com 30 dias, você fala assim: você com 30 dias vai aceitar Jesus. Bate de frente, irmão. Para de ter medo do diabo. Crente que tem medo do diabo é aquele que vive debaixo do governo do diabo. Porque muita gente tem medo da Dilma, porque vive debaixo do governo dela. Porque muita gente tem medo de Bashar al-Assad, porque vive debaixo do governo dele. Quando você vive debaixo do governo de Jesus, deixa botar
botar o seu nome na boca do sapo, na temba, ou em qualquer lugar. Você é poderoso. Aleluia. Primeira coisa que temos, reconciliação e paz com os céus. Segunda coisa, o que é que nós temos? Nós temos a mais sublime revelação do amor de Deus. O que é que diz São João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que o mundo não perecesse. Não é isso que diz a Bíblia? O que é que diz São João 15, verso 13? Que ninguém tem maior amor do que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso é Jesus falando para os apóstolos, mas essa palavra serve para nós. Glória a Deus. Aleluia. Ele não via você ali em carne, mas ele via você aqui no Brasil, nesse culto. Ele via você hoje, distanciado de Deus, precisando da salvação. Ele disse, é por você que eu vou morrer, meu. Mas alguém fala assim, não, mas Jesus morreu foi pelos crentes. O que é que diz a palavra de Deus? No capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18, o que é que diz a palavra de Deus? Vocês vão ver. Diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, pelos justos e pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, ele morreu na carne, mas o Espírito Santo revivificou Jesus. Ele disse assim, esse sangue foi por causa dos seus pecados. Irmãos, o sangue é uma coisa forte. No Antigo Testamento, pega o capítulo 16 de Levíticos e leia ele para você entender o que é que Paulo quer falar em Colossenses. Paulo quer dizer o seguinte, olha, por causa do pecado, no tabernáculo, Deus determinou 3 tipos de sacrifício. Aliás, 2. O primeiro, uma ovelha era sacrificada pelo sacerdote. Ou seja, o sacerdote que pecou diante de Deus, que tinha sacerdote que tocava nas coisas do Senhor. Né? Está lá a gordura queimando, ele ia lá, tirava a gordura e comia um pedaço da gordura. Nossa, está gostoso dessa gordura, botava um salzinho ainda. E não podia tocar. Hoje há muita gente tocando no dízimo, na oferta. O que é de Deus, deixa para a obra de Deus. Não toque no que é de Deus. Aí depois que aquele sacrifício era feito por Arão e seus sacerdotes, outro sacrifício era colocado, que era o de um bode expiatório. O sacerdote botava a mão na cabeça do bode, confessava os pecados do povo, os pecados do povo passavam para o bode, ele imolava o bode e derramava o sangue dentro do propiciatório, ou seja, no lugar santíssimo. E aí, depois que ele derramava ali o sangue, ele tinha que estar em santidade com Deus, porque Deus ia aparecer na glória entre os querubins. Se ele estivesse fora da presença de Deus, ele cairia morto. E quem pegasse o corpo do sacerdote tinha que ficar de costa, porque se olhasse para a glória de Deus, o flash da glória de Deus matava quem estava em pecado. Irmão, servir a Deus é sério. Teve um homem de Deus que entregou uma revelação e falou o seguinte, tem pessoas aqui que não podem tomar Santa Ceia. Tem uma pessoa aqui que Deus vai matar se ele não parar de brincar com Deus. Essa pessoa tem a chance de vir aqui e fazer o concerto. Ninguém foi, irmão. Todo mundo tomou a Santa Ceia. E um obreiro caiu morto na porta da igreja. Que estava brincando de ser crente, tomando Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha o sangue de Cristo, muito cuidado. Teve uma igreja que brincou com o sangue de Cristo, irmão. Falaram assim, olha, não vamos servir na Santa Ceia hoje uva não, nós vamos servir caldo de cana. Não vamos partir o pão, vamos comer mandioca. Irmão, você quer lanchar, vá para sua casa comer. Vá para a lanchonete. Vamos comer hoje a Santa Ceia, mandioca com caldo de cana. Sabe o que aconteceu? A igreja acabou. Acabou, irmão. Não se brinca com o sangue da aliança. Não se brinca. E com a igreja grande de São Paulo que aconteceu isso. Terceira coisa que vemos como benefício do sangue. Resgate do império das trevas. Resgate do império das trevas. Efésios 2:2 diz assim, que para os filhos da desobediência, quem governa eles são os principados das trevas.
tem gente assim, demônio na vida dele. Ah, me dá isso aqui, eu não tenho tempo, dá de ser. Ah, procurar fazer. Demônio. Mas se falasse assim, tem 2 devassas aqui por R$5. Daí, tem um garrafão de vinho aqui, 50 conto. Olha, você tem troco para 100? 2 mulheres lindas ali, ó, programa com elas é R$200 só. Ah, pera aí que eu vou no banco ali sacar o dinheiro. Então, irmãos, demônio. Os demônios adoram quando uma mulher vive com outra, um homem vive com outro, usa a mídia, usa internet, usa a política para perseguir a igreja. O governo que a gente vive, irmão, permite a gente pregar o evangelho, mas tem 867 leis querendo calar a boca da igreja. Aleluia. Se você se recusar em batizar um gay que quer continuar vivendo com o marido dele, você vai preso. Não tem defesa, quer colocar isso. Se vocês têm uma filha que gosta de cortar cabelo, jogar bola igual homem, e quer ser um menino, se você desorientar ele, quiser botar modos de menina, 2 a 3 anos de cadeia, porque agora eles estão a terceira raça. Então, meus queridos, não estou aqui para falar dos homossexuais, mas isso é governo do diabo. E ele tem esse manifesto. O que é que diz das Escrituras Sagradas? Em 1 Coríntios 6,20. Pois vós foste comprado com bom preço. Se pegar o Salmo 49, verso 22, vocês vão ver que o resgate da vida é incalculável. Ou seja, quando você vai calcular a vida de uma pessoa, é incalculável. Quer ver quando uma pessoa vale muito? Você vai ver quando uma pessoa vale muito, quando você precisa de um transplante de rim, de medula, de fígado, uma transfusão de sangue, não é isso? Aí o pastor Juarez vale muito, porque ele é compatível. Eles vão querer te dar milhões para o senhor doar o sangue. Não é verdade? Mas quando fala assim, o pastor Juarez não presta, não vale nada, vamos matar o pastor Juarez. Você tem uma ideia, irmãos? O corpo da gente tem 100 trilhões de células. Inclusive células tronco, que servem para poder refazer tecidos destruídos. Uma mulher, quando é fértil, pode gerar até 12 filhos. Já pensou quantos juízes, advogados, delegados, policiais poderiam vir daquela pessoa? Mas sem o homem também não vale nada, porque precisa do homem. Não é verdade? Então a vida, irmão, só é calculado o preço pela vida. Por isso que quando no Antigo Testamento alguém pecava, tinha que matar um animal. O pecado passava para o animal morria. E esse animal é Jesus Cristo. Por causa do seu sangue, nós somos resgatados do reino das trevas. Uma última base bíblica em Atos 20 e o versículo 28. Lucas agora está escrevendo sobre isso. E ele diz assim, a palavra de Deus diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, sangue resgata você das trevas. Satanás influenciava o homem que pecou a Deus, tanto é que quando ele chega perto de Jesus, ele diz assim, lá em Lucas 4, olha, eu posso te dar o reino da terra. E você sabe que eles me foram entregues. Deus deu o reino ao homem, mas o homem sem Deus é influenciado pelo diabo. Então quem manda no mundo? O diabo. Por isso que você vê aí, na Espanha, você vê a estátua de Lúcifer. Nós sabemos que não é Lúcifer, é Satanás. Porque Lúcifer quer dizer sineta da perfeição. Se o diabo só anda em perfeição, ele não pode ser Lúcifer. Ele é Satanás, quer dizer inimigo. Sim, meus queridos, e eu vou dizer para vocês uma coisa. Aleluia. Fomos comprados com bom sangue e temos que glorificar a Deus. Aleluia. Quarta coisa que temos é absolvição e defesa. Eu falei para vocês que quando Paulo escreve Romanos e Colossenses, Paulo usa a linguagem do sinédrio, usa a linguagem do tribunal para nós hoje. Justificação. Justificação, quem pode te justificar é apenas o juiz. Justificação quer dizer perdão. Só ele pode te anistiar, só ele pode te perdoar. Você, como está na frente do juiz, só quem fala é o advogado. Você não tem poder para falar. Porque se você abre
abre a boca, ele manda você ficar quieto. E se você não parar, ele suspende a sessão e você continua preso. Então, por meio do sangue de Cristo, nós temos o perdão dos pecados. O que é que diz a palavra de Deus? Em 1 São João 2, versículos 1 e 2. Diz assim: filhinhos, não pequeis. Está João falando como pastor, né? Filhinhos, que pastor quer dizer pai. Na igreja católica é padre, né? Aqui é pastor. Então eu falo assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado para com vocês, que é Jesus. Ou seja, não aceita a acusação do diabo. Quando o diabo vem, igual Martinho Lutero, eu já preguei em várias pregações, ele fala assim: rapaz, você é um desgraçado que ensinava a idolatria. Por causa de você, muita gente desceu ao inferno. Você era padre, servia às imagens de escultura. Agora que você abriu os olhos, você acha que ainda tem salvação para você? Aí Martinho Lutero diz: ainda há poder no sangue. Você está repreendido pelo poder do nome de Jesus. O sangue de Cristo me cobre. Para de ficar aceitando maldição sobre sua vida. Para de ficar aceitando pemba. Crente que chega na igreja: ai, Jesus, ai, jogaram uma curva em mim, Jesus. Fica de pé, rapaz. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Fala, diabo, se é cansaço físico, o banho vai tirar. Agora, se é você, sai em nome de Jesus. Sabe o que quer dizer trevas no original? Porque que Satanás é príncipe das trevas? Porque ele governa sobre os ignorantes. O diabo é igual o pedreiro mercenário, que olha uma obra e sabe que vale 5 mil, quer cobrar 50. Mas um pedreiro que entende falou: isso não é obra de 50 mil não, tá? É 5 mil, 6 mil no máximo. Então o diabo, ele aproveita dos crentes bestas, irmão. Dos crentes que falam assim: para o diabo sair, 60 dias no monte, boca no pó, tá? E outra coisa, em jejum, não pode comer nada não. Aí o crente morre lá no monte. Sai, irmão, coração no monte, como sai coração aqui. Quer buscar Deus no monte? Vai orar no monte, busca Deus. Mas para sair, é vida com Deus, igual o pastor falou. Tem gente que ora o dia todo, não vigia um segundo. Eu conheci crente que orava 2 horas todo dia e não vigiava um segundo. Sapateava, rodeava no poder, e quando saía dali era o nome do pastor, era o nome de todo mundo, e não saía da miséria. Quando ele passou a obedecer a Deus, Deus abriu porta, ele está morando muito bem lá em Jacaraí. É obediência à palavra. Quer vencer espírito de miséria? Obedece à palavra. Glória a Deus. O diabo vai ver uma muralha de fogo em volta de você e fala: não posso tocar. É o poder do sangue. Eu me lembro, irmão, um pastor que, enquanto ele estava pregando, um irmão teve uma revelação de Deus no meio da pregação e disse assim: pastor, continua pregando sobre o poder do sangue, porque eu vi Satanás desesperado e o sangue de Cristo batendo em todas as portas do inferno e libertando muitas pessoas. Continua pregando sobre o poder do sangue. Olha o que diz aos Romanos 8:34. Diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é que Paulo está falando? Temos um sacerdote, ele pecou? Pai, eis aqui o sacrifício. Aí o pai olha a marca do sangue e fala: esse sacrifício é forte. Eis uma das marcas, irmão, que mais nos protege. Não aceita maldição, irmão, na sua vida não. Se alguém te amaldiçoa, lembra que Davi foi amaldiçoado por Golias. Mas Davi estava debaixo do sangue. E quem morreu foi Golias, irmão. Foi Golias que caiu morto. Olha o que diz 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como o Cordeiro imaculado e incontaminado. O que é que disse João Batista? Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não tem aquele negócio assim: Deus tirou um pouco do meu pecado. Um pouco. Assim, eu não sou mais adúltero, mas se eu ver as pernas de uma mulher, eu vou adulterar. Eu não sou ladrão, mas eu não aguento ver o que é dos outros. Eu não sou
doido, não, mas se eu pegar um carro, eu meto 140 nessa rua aqui. Então, irmão, Deus não te libertou nada. Um dos aspectos da verdade é o sangue de Cristo. Ele te liberta de todo o pecado. Então, você, meu querido, foi absolvido no tribunal do Senhor. Naquele dia, quando você chegar diante de Deus, você vai mostrar a marca do sangue. E o diabo vai ter que ser envergonhado. Ele é envergonhado pela marca do sangue de Cristo. Olha o que diz Hebreus 7, versículo 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. O que Deus está falando? 24 horas, Jesus intercedendo por você. 30 dias no mês, Jesus intercedendo por você. 365 dias, Jesus intercedendo por você. A Bíblia diz que estamos na palma da mão de Deus. Você conhece algum dia que você passou sem olhar para a palma da sua mão? Não tem, irmão. Então Deus não passa um dia sem olhar para você e sem interceder por você. Eis a marca do sangue. E para finalizar, irmão, o quinto favor, o quinto benefício que temos pelo sangue de Cristo, nós temos justificação. Justificação é o que temos. Que diz aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, são as últimas bases bíblicas, irmão. Eu prometo que serão poucas. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos justificados. Diante de Deus, quando Deus olha as suas culpas, o sangue está ali, ele fala: você está perdoado. Então pare, irmão, de se culpar. Tem crente que fala: ah, Jesus, eu, no passado, fui o maior adúltero. Senhor, no passado eu tomei a mulher de fulano. Eu desgracei uma família. Eu vendi tanta droga que eu devo ter matado mais de 50 pessoas. Senhor, não tenho perdão. Mas Deus disse: você é justificado, é perdoado pelo sangue de Cristo derramado. E para finalizar, Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé. Pelo sangue você é justificado. Pelo sangue você é perdoado, é absolvido. Pelo sangue você é resgatado das trevas. Pelo sangue você tem paz com Deus e com os céus. Irmãos, vamos andar debaixo do sangue. Vamos andar debaixo da proteção divina. Porque eu falei, 3 coisas são fortes e se confirmam na terra. O Espírito, que é a presença de Deus. Segundo, você tem a água, que é o batismo. E terceiro, o poder do sangue. Você é perdoado pelo poder do sangue. E se você quiser hoje, Deus pode te salvar. E perfeitamente andar com você, curar suas enfermidades e te levar para o céu. Quem quer hoje aceitar Jesus? Quem quer hoje abandonar o mundo das trevas? Quem quer abandonar esse mundo perdido, cheio de mentiras, e aceitar Jesus como Salvador hoje? Deus quer perfeitamente salvar você, colocar o seu nome no livro da vida, te selar com o Espírito Santo e com todas as promessas da Bíblia Sagrada. Aquele que quiser a oportunidade está aqui. Saiba que Deus vai fazer grande obra na sua vida. É só você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Deixa ele entrar na sua vida. Quantos querem aceitar Jesus hoje? Aquele que quiser se reconciliar com Deus hoje. Deus quer te dar o ministério da reconciliação. Deus quer te libertar da droga, da prostituição, do homossexualismo, de tudo que não se agrada. Deus quer renovar a sua vida. E tudo isso debaixo do sangue. Se você não quiser, eu vou estar orando por você mesmo assim. Senhor, em nome de Jesus, eu oro entregando nas tuas mãos a tua igreja. Eu oro entregando nas tuas mãos, ó Pai. Aleluia. Todos aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, sob os teus cuidados. Todos aqueles, ó Pai, que nessa hora estão precisando de uma conversão. Aqueles, ó Deus, que por necessidade estão, Senhor, de repente numa situação difícil hoje, mas esperam em Ti, Senhor, que alcancem a bênção, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha santificá-los e proteger.
essa mensagem. Estamos na igreja pentecostal. Prepara-te porque Jesus está voltando, não é isso? Glória a Deus. Na responsabilidade do sábio homem de Deus, o pastor Juarez. Estamos no dia 26 de dezembro do ano de 2000. Estou gravando aqui, querido. Bom, de 2014. Uma das minhas últimas mensagens. Estamos no domingo da vitória. Vamos abrir na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Quando estão felizes hoje, digam amém. Aqui não queremos pessoas tristes, tá, irmão? Tristes são as pessoas do mundo, que precisam de bebida, drogas e prostituição para se alegrar. Aqui nessa igreja nós nos alegramos com a presença de Jesus. Epístola aos Colossenses, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: dando graças ao Pai, porque nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Podeis assentar e palmas para o Senhor Jesus. Amados, o tema da nossa mensagem é 5 benefícios do sangue de Cristo. 5 benefícios. Tem só 5? Tem muito mais. Mas vamos falar de pelo menos 5 benefícios que temos pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos ver, irmão, em primeiro lugar, a importância do sangue. O irmão aqui leu um texto interessante, deu para que eu lesse, né? 1 São João 5, no versículo 8 diz assim: 3 são os que confirmam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito é a presença de Deus, porque sem Deus não podemos fazer a obra de Deus. Diz São João 16, verso 13, que o Espírito Santo é quem vai nos guiar em toda verdade. A água é o batismo. Não existe novo nascimento sem o batismo. A palavra batismo quer dizer imersão. Na linguagem cristã, sepultamento de pecado. Então, você que batizou, você tem que deixar de ser o que você é para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. E o sangue é o sacrifício. O sangue é importante. Se vocês forem pegar o capítulo 4 de Gênesis, vocês vão ver que Deus atenta para o sacrifício de Abel, porque ele sacrificou uma ovelha ao Senhor. Deus olhou para a oferta de sangue, não quis olhar o sacrifício de Caim, que era um sacrifício fraco. Caim apresentou a Deus abacaxis, banana. Deus fala: que sacrifício vagabundo é esse que você trouxe aqui? Me dá licença, eu quero sacrifício de sangue. Então aqueles que querem servir a Deus, irmão, ele tem que matar a vaidade dele. Ele tem que matar a preguiça de orar, de jejuar, de vir para a igreja. Tem gente que fala: eu faço minha oração em casa. Está errado, irmão. Sua casa, tudo bem, você pode transformá-lo até num ponto de pregação. Mas a Bíblia diz em Isaías 56, verso 8, a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. O Salmo 77, versículo 13, a Bíblia diz o quê? Senhor, o teu caminho está no santuário. Aleluia. Então não tem, irmão, essa história de servir a Deus em casa, porque não existe isso. Você pega Gênesis 28, diz a Bíblia assim: depois de Jacó olhar e ver a escada, anjo subindo e descendo, trabalhando, que anjo é trabalhador. E ele diz assim: essa é a casa de Deus, a porta para o céu. Aleluia. Então não tem como, irmão, entrar numa casa se não for pela porta. Você não vai chegar a Deus se não buscar a Deus seriamente, e só busca a Deus seriamente na casa de Deus. Eu me lembro do pastor Franklin Ferreira. Ele deixou uma passagem interessante: a liberdade concedida pela graça. Portanto, a liberdade é para obedecer e servir a Deus, e não uma permissão
para pecar. Hoje em dia muitas pessoas pregam o evangelho da graça. Eles até cantam, Senhor, passa por aqui com a tua graça. Só que é o seguinte, é um monte de gente muito distanciado de Deus. São pessoas que são abençoadas pela oração de outros. São pessoas que recebem sucesso porque são chamados. Se você não sabe, tem 3 tipos de chamada na Bíblia Sagrada. A primeira é para a salvação, vem se você quiser. Não é isso que diz a Bíblia, arrependei-vos que é chegar do reino dos céus. Segunda é a chamada para o ministério. Você vem se você quiser. Mas a chamada para o acerto de conta, todos vão ter que prestar conta. Ladrões, homossexuais, traficantes, usuários de droga, prostitutas, falsos crentes, todos vão estar diante de Deus. 2 Coríntios 5,10 diz que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. E outra coisa, a sentença já está decretada. Aquele que estiver ali já tem a sentença decretada. Viver uma vida de santificação debaixo do sangue de Cristo, salvação. Viver uma vida debaixo do pecado e da desobediência, vergonha e desprezo eterno. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É forte, irmão, o poder do sangue. Paulo, quando escreve aos Romanos e aos Colossenses, ele usa muito a palavra redenção. Os irmãos já devem ter ouvido. É uma palavra do comércio. O irmão que é comerciante sabe. Redenção é comprar, pagar. Ó, esse homem aqui está remido, está pago a conta dele. Não é verdade? É isso que quer dizer. Quando Paulo usa a palavra justificação, é uma palavra do sinédrio. A palavra sinédrio vem da expressão sinedrim, que quer dizer o quê? Tribunal. Então ele usa uma linguagem do tribunal de justiça. Vocês estão justificados ou perdoados. Perdoados pelo sangue. Paulo, quando usa acento de misericórdia, é uma linguagem do tempo. Irmãos, Paulo, quando escreve a epístola aos Colossenses, por que epístola? Epístola é carta. Seria hoje o pastor Juarez. Ele manda um e-mail para a igreja lá em Santa Rita. Pergunta assim, como vai a igreja em Santa Rita? Aí o presbítero de lá fala, ó, está tendo um monte de crente rebelde aqui. Aí ele não podendo ir lá, ele manda uma carta. Por isso vocês veem, epístola de Paulo, ou seja, a carta de Paulo aos irmãos em Colossos. Onde era Colossos? Uma região na Ásia, perto de Laodiceia, aquela mesma igreja que vocês veem lá no Apocalipse, perto de Herápolis. Colossos recebe 2 cartas. Primeiro essa carta e depois uma carta a Filemon. Onde estava Paulo? 200 quilômetros do lugar. Paulo estava num lugar longe, igual Linhares, assim, bem longe. Paulo estava preso, irmão. Leia isso em Atos 19. Paulo estava em Éfeso. Paulo, depois de ter expulsado o demônio, curado enfermo, o povo ainda prende Paulo, e Paulo não fica choramingando nos cantos de parede, não. Tem crente que quando ele está na prova, ele chora, ele murmura, ele fala mal de todo mundo, mas Paulo era guerreiro da luz. Ele falou, aqui tem sangue de Cristo. Tem crente, irmão, e quando ele pensa no sangue de Cristo, ele pensa só do cordeiro manso. Pensa no leão da tribo de Judá também. Quando vier essa luta para bater na sua porta, você fala, pode vir, vem com tudo, porque Deus é comigo. Eu tenho na minha veia do sangue do leão da tribo de Judá. É esse tipo de crente que Jesus quer ver. E Paulo, irmãos, quando ele está em Colossos, aliás, quando ele está em Éfeso, escreve a 9ª carta. Paulo já tinha escrevido 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, já tinha escrevido Filipenses, e também Tessalonicenses, as 2 cartas, e também já tinha escrito aos Romanos. E agora chega a vez da igreja em Colossos. E quando Paulo, para vocês terem ideia, nem foi Paulo que fundou a obra lá. Então, pastor, nem sempre, quando alguém pegar uma placa dessa igreja, Deus pode usar obreiros daqui para fundar uma outra congregação deste ministério. Então, Epáfras, a Colossenses 1, verso 7, vocês vão ver que ele era o pastor da obra. Ele fundou a obra em Colossos. E Paulo, ele nunca esteve lá, ele vai e escreve uma carta. E fala assim, irmãos, vamos falar para vocês sobre o poder do sangue. Por que Epáfras escreveu essa carta? Ele estava dizendo o seguinte, ó Paulo, nós estamos sendo perseguidos aqui pelos judeus, por falsos cristãos, e também estamos sendo perseguidos por pagãos.
Estão adorando anjos, Paulo. Aqui, Paulo, estão fazendo culto aos anjos. Aqui eles só cantam para Miguel, Gabriel, Rafael e qualquer anjo que pode existir. Mas Jesus não aparece. Já tem igreja aí, irmão, que tem culto aos anjos. Vamos cultuar para os anjos de Deus trazer a bênção. Irmão, anjos são mordomos como eu e você. Apocalipse 19, João se encontra com um anjo e ele acha aquele anjo tão especial que ele quer prostrar diante do anjo. O anjo diz: ei, eu sou seu servo, seu conservo como você. Só que eu sou anjo, você é homem. Fica de pé. O anjo falou isso. Nós temos, irmão, que idolatrar Jesus, porque o anjo, ele é só um ministro. Se um anjo viesse nessa igreja, a gente só pedindo o anjo, só orando ao anjo, o anjo ia falar: eu sou teu conservo, meu amigo. Peça a Jesus. Ele é o dono da bênção. Quantos querem assim, digam amém. Mas vamos ver, irmãos, um dos benefícios do sangue de Cristo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, ele fala do benefício do sangue de Cristo. No verso 20 a 22, Paulo diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto no céu como na terra, como as que estão nos céus. E ele diz assim no verso 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. O que Paulo está falando? Pelo sangue nós temos paz com Deus e com os céus. Quando o homem cai diante de Deus, o pecado, irmão, que a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Quando o homem peca, o homem é amaldiçoado. O próprio Deus diz: maldita é a terra por sua causa. Agora você vê maldições, pestes, pragas, tsunamis. Você vê defeitos na natureza do homem. Mulher querendo casar com mulher, homem querendo casar com homem. Então vira aquela inimizade. E aí o que acontece? Deus vem em 5 dispensações tentando reconciliar o homem. Mas quando Jesus morre, aí ele consegue a reconciliação. Então ele fez paz através do sangue. Sem o sangue de Cristo, você seria inimigo de Deus. De acordo com o versículo 13, quem governa a vida de quem não serve a Deus é o inimigo. É por isso que ele não sente de dar glória a Deus. É por isso que ele não sente de ler a Bíblia. É por isso que ele não sente de vir para a igreja. É por isso que ele não sente de fazer nada para Deus. Porque quem governa a vida dele é o inimigo. Mas quando ele aceita Jesus, quebra o laço com o inimigo e o diabo sai correndo. Você vê lá, irmãos, em Êxodo 12, você vai ver o poder do sangue. Você vai ver ali um tipo de Jesus, que é um cordeiro pascal. Quando aquele cordeiro foi imolado, foi morto, você vai ver que o sangue é colocado na porta, na verga da porta. E o que acontece? O anjo da morte desceu no Egito, não matou nenhum israelita, mas dos filhos de Faraó, do filho do animal até o filho de Faraó, todo mundo morreu. Então, para você escapar da morte e ter paz com Deus, você precisa do sangue de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Você vê isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vou procurar no 6:7, irmãos. Diz assim a Bíblia Sagrada: e tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quer dizer, o mundo vai se reconciliar com Deus por meio da pregação da palavra, por meio do ensino da palavra, por meio dos dons dados pelo Espírito Santo. Nós temos hoje o ministério da reconciliação. O diabo não tem poder sobre aquele que vive debaixo do sangue de Jesus. Nunca se esqueça disso. Então, quando o macumbeiro fala: ó, essas portas aqui vão fechar com 30 dias, você fala assim: você com 30 dias vai aceitar Jesus. Bate de frente, irmão. Pare de ter medo do diabo. Crente que tem medo do diabo é aquele que vive debaixo do governo do diabo. Porque muita gente tem medo da Dilma, porque vive debaixo do governo dela. Porque muita gente tem medo de Bashar al-Assad, porque vive debaixo do governo dele. Quando você vive debaixo do governo de Jesus,
Deixa botar o seu nome na boca do sapo, na pemba, ou em qualquer lugar. Você é poderoso! Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Primeira coisa que temos, reconciliação e paz com os céus. Segunda coisa, o que é que nós temos? Nós temos a mais sublime revelação do amor de Deus. O que é que diz São João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que o mundo não perecesse. Não é isso que diz a Bíblia? O que é que diz São João 15, verso 13? Que ninguém tem maior amor do que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso é Jesus falando para os apóstolos, mas essa palavra serve para nós. Glória a Deus. Aleluia. Ele não via você ali em carne, mas ele via você aqui no Brasil, nesse culto. Ele via você hoje, distanciado de Deus, precisando da salvação. Ele disse, é por você que eu vou morrer, meu. Mas alguém fala assim, não, mas Jesus morreu foi pelos crentes. O que é que diz a palavra de Deus? No capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18, o que é que diz a palavra de Deus? Vocês vão ver. Diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, pelos justos e pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, ele morreu na carne, mas o Espírito Santo revivificou Jesus. Ele disse assim, esse sangue foi por causa dos seus pecados. Irmãos, o sangue é uma coisa forte. No Antigo Testamento, pega o capítulo 16 de Levíticos e leia ele para você entender o que é que Paulo quer falar em Colossenses. Paulo quer dizer o seguinte, olha, por causa do pecado, no tabernáculo, Deus determinou 3 tipos de sacrifício. Aliás, 2. O primeiro, uma ovelha era sacrificada pelo sacerdote. Ou seja, o sacerdote que pecou diante de Deus, que tinha sacerdote que tocava nas coisas do Senhor. Né? Está lá a gordura queimando, ele ia lá, tirava a gordura e comia um pedaço da gordura. Eu, nossa, está gostoso dessa gordura, botava um salzinho ainda. E não podia tocar. Hoje é muita gente tocando no dízimo, na oferta. O que é de Deus, deixa para a obra de Deus. Não toque no que é de Deus. Aí depois que aquele sacrifício era feito por Arão e seus sacerdotes, outro sacrifício era colocado, que era o de um bode expiatório. O sacerdote botava a mão na cabeça do bode, confessava os pecados do povo, os pecados do povo passavam para o bode, ele imolava o bode e derramava o sangue dentro do propiciatório, ou seja, no lugar santíssimo. E aí, depois que ele derramava ali o sangue, ele tinha que estar em santidade com Deus, porque Deus ia aparecer na glória entre os querubins. Se ele estivesse fora da presença de Deus, ele cairia morto. E quem pegasse o corpo do sacerdote tinha que ficar de costa, porque se olhasse para a glória de Deus, o flash da glória de Deus matava quem estava em pecado. Irmão, servir a Deus é sério. Teve um homem de Deus que entregou uma revelação e falou o seguinte, tem pessoas aqui que não podem tomar Santa Ceia. Tem uma pessoa aqui que Deus vai matar se ele não parar de brincar com Deus. Essa pessoa tem a chance de vir aqui fazer o concerto. Ninguém foi, irmão. Todo mundo tomou a Santa Ceia. E um obreiro caiu morto na porta da igreja. Que estava brincando de ser crente, tomando Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha o sangue de Cristo. Muito cuidado. Teve uma igreja que brincou com o sangue de Cristo, irmão. Falaram assim, olha, não vamos servir na Santa Ceia hoje uva não, nós vamos servir caldo de cana. Não vamos partir o pão, vamos comer mandioca. Irmão, você quer lanchar, vá para sua casa comer. Vá para a lanchonete. Vamos comer hoje a Santa Ceia, mandioca com caldo de cana. Sabe o que aconteceu? A igreja acabou. Acabou, irmão. Não se brinca com o sangue da aliança. Não se brinca. E com a igreja grande de São Paulo que aconteceu isso. Terceira coisa que vemos como benefício do sangue. Resgate do império das trevas. Resgate do império das trevas. Efésios 2:2 diz assim, que para os filhos da desobediência, quem governa eles são os principados
pregar para certas pessoas, o pessoal fala, o que você quer? Ah, eu sou crente para entregar, eu já sou católico, ou eu já sou evangélico, eu já tenho a minha crença, agora o quê? O que você acha que tem gente assim? Demônio na vida dele. Ah, me dá isso aqui, eu não tenho tempo, não, me dá de ser. Ah, procurar fazer. Demônio. Mas se falasse assim, tem 2 devassas aqui por R$5. Daí, tem um garrafão de vinho de 50 conto. Olha, tem troco para 100? 2 mulheres lindas ali, ó, programa com elas é R$200 só. Ah, pera aí que eu vou no banco ali sacar o dinheiro. Então, irmãos, demônio. Os demônios adoram quando uma mulher vive com outra, um homem vive com outro, usa a mídia, usa internet, usa a política para perseguir a igreja. O governo que a gente vive, irmão, permite a gente pregar o evangelho, mas tem 867 leis querendo calar a boca da igreja. Aleluia. Se você se recusar em batizar um gay que quer continuar vivendo com o marido dele, você vai preso. Não tem defesa, quer colocar isso. Se vocês têm uma filha que gosta de cortar cabelo, jogar bola igual homem, e quer ser um menino, se você desorientar ele, quiser botar modos de menina, 2 a 3 anos de cadeia, porque agora eles são a terceira raça. Então, meus queridos, não estou aqui para falar dos homossexuais, mas isso é governo do diabo. E ele tem esse manifesto. O que é que diz das Escrituras Sagradas? Em 1 Coríntios 6,20. Pois vós foste comprado com bom preço. Se pegar o Salmo 49, verso 22, vocês vão ver que o resgate da vida é incalculável. Ou seja, quando você vai calcular a vida de uma pessoa, é incalculável. Quer ver que uma pessoa vale muito? Você vai ver quando uma pessoa vale muito, quando você precisa de um transplante de rim, de medula, de fígado, uma transfusão de sangue, não é isso? Aí o pastor Juarez vale muito, que ele é compatível. Eles vão querer te dar milhões para o senhor doar o sangue. Não é verdade? Mas quando fala assim, o pastor Juarez não presta, não vale nada, vamos matar o pastor Juarez. Você tem uma ideia, irmãos? O corpo da gente tem 100 trilhões de células. Inclusive células tronco, que servem para poder refazer tecidos destruídos. Uma mulher, quando é fértil, pode gerar até 12 filhos. Já pensou quantos juízes, advogados, delegados, policiais poderiam vir daquela pessoa? Mas tem um homem que também não vale nada, porque precisa do homem. Não é verdade? Então a vida, irmão, só é calculado o preço pela vida. Por isso que quando no Antigo Testamento alguém pecava, tinha que matar um animal. O pecado passava para o animal morria. E esse animal é Jesus Cristo. Por causa do seu sangue, nós somos resgatados do reino das trevas. Uma última base bíblica em Atos 20 e o versículo 28. Lucas agora está escrevendo sobre isso. E ele diz assim, a palavra de Deus diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, sangue resgata você das trevas. Satanás influenciava o homem que pecou a Deus, tanto é que quando ele chega perto de Jesus, ele diz assim, lá em Lucas 4, olha, eu posso te dar o reino da terra. E você sabe que eles me foram entregues. Deus deu o reino ao homem, mas o homem sem Deus é influenciado pelo diabo. Então quem manda no mundo? O diabo. Por isso que você vê aí, na Espanha você vê a estátua de Lúcifer. Nós sabemos que não é Lúcifer, é Satanás. Porque Lúcifer quer dizer sineta da perfeição. Se o diabo só anda em perfeição, ele não pode ser Lúcifer. Ele é Satanás, quer dizer inimigo. Sim, meus queridos, e eu vou dizer para vocês uma coisa. Aleluia. Fomos comprados com bom sangue e temos que glorificar a Deus. Aleluia. Quarta coisa que temos é absolvição e defesa. Eu falei com vocês que quando Paulo escreve Romanos e Colossenses, Paulo usa a linguagem do sinédrio, usa a linguagem do tribunal para nós hoje. Justificação. Justificação, quem pode se justificar é apenas o juiz.
Justificação quer dizer perdão. Só Ele pode te anistiar. Só Ele pode te perdoar. Você, como está na frente do juiz, só quem fala é o advogado. Você não tem poder para falar. Porque se você abre a boca, ele manda você ficar quieto. E se você não parar, ele suspende a sessão e você continua preso. Então, por meio do sangue de Cristo, nós temos o perdão dos pecados. O que é que diz a palavra de Deus? Em 1 São João 2, versículos 1 e 2. Diz assim: filhinhos, não pequeis. Isso é João falando como pastor, né? Filhinhos, que pastor quer dizer pai. Na igreja católica é padre, né? Aqui é pastor. Então eu falo assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado para com vocês, que é Jesus. Ou seja, não aceita a acusação do diabo. Quando o diabo vem, igual Martinho Lutero, eu já preguei em várias pregações, ele fala assim: rapaz, você é um desgraçado que ensinava a idolatria. Por causa de você, muita gente desceu ao inferno. Você era padre, servia às imagens de escultura. Agora que você abriu os olhos, você acha que ainda tem salvação para você? Aí Martinho Lutero diz: ainda há poder no sangue. Você está repreendido pelo poder do nome de Jesus. O sangue de Cristo me cobre. Para de ficar aceitando maldição sobre sua vida. Para de ficar aceitando pemba. Crente que chega na igreja: ai, Jesus, ai, jogaram uma curva em mim, Jesus. Fica de pé, rapaz. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Falou, diabo, se é cansaço físico, o banho vai tirar. Agora, se é você, sai em nome de Jesus. Sabe o que quer dizer trevas no original? Porque Satanás é príncipe das trevas? Porque ele governa sobre os ignorantes. O diabo é igual o pedreiro mercenário, que olha uma obra e sabe que vale 5 mil, quer cobrar 50. Mas um pedreiro que entende falou: isso não é obra de 50 mil não, tá? É 5 mil, 6 mil no máximo. Então o diabo, ele aproveita dos crentes bestas, irmão. Dos crentes que falam assim: para o diabo sair, 60 dias no monte, boca no pó, tá? E outra coisa, em jejum, não pode comer nada não. Aí o crente morre lá no monte. Sai, irmão, coração no monte, como sai coração aqui? Quer buscar Deus no monte? Vai orar no monte, busca Deus. Mas para sair, é vida com Deus, igual o pastor falou. Tem gente que ora o dia todo, não vigia um segundo. Eu conheci crente que orava 2 horas todo dia e não vigiava um segundo. Sapateava, rodeava no poder, e quando saía dali era o nome do pastor, era o nome de todo mundo, e não saía da miséria. Quando ele passou a obedecer a Deus, Deus abriu porta, ele está morando muito bem lá em Jacaraípe. É obediência à palavra. Quer vencer espírito de miséria? Obedece à palavra. Glória a Deus. O diabo vai ver uma muralha de fogo em volta de você e fala: não posso tocar. É o poder do sangue. Eu me lembro, irmão, um pastor que, enquanto ele estava pregando, um irmão teve uma revelação de Deus no meio da pregação e disse assim: pastor, continua pregando sobre o poder do sangue. Porque eu vi Satanás desesperado e o sangue de Cristo batendo em todas as portas do inferno e libertando muitas pessoas. Continua pregando sobre o poder do sangue. Olha o que diz aos Romanos 8:34. Diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é que Paulo está falando? Temos um sacerdote, ele pecou? Pai, eis aqui o sacrifício. Aí o pai olha a marca do sangue e fala: esse sacrifício é forte. Eis uma das marcas, irmão, que mais nos protege. Não aceita maldição, irmão, na sua vida não. Se alguém te amaldiçoa, lembra que Davi foi amaldiçoado por Golias. Mas Davi estava debaixo do sangue. E quem morreu foi Golias, irmão. Foi Golias que caiu morto. Olha o que diz 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como o Cordeiro imaculado e incontaminado. O que é que disse João Batista? Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não tem aquele negócio assim: Deus tirou um pouco do meu pecado. Um pouco. A
se eu ver as pernas de uma mulher, eu vou adulterar. Eu não sou ladrão, mas eu não aguento ver o que é dos outros. Eu não sou doido não, mas se eu pegar um carro, eu meto 140 nessa rua aqui. Então, irmão, Deus não te libertou nada. Um dos aspectos da verdade é o sangue de Cristo. Ele te liberta de todo o pecado. Então, você, meu querido, foi absolvido no tribunal do Senhor. Naquele dia, quando você chegar diante de Deus, você vai mostrar a marca do sangue. E o diabo vai ter que ser envergonhado. Ele é envergonhado pela marca do sangue de Cristo. Olha o que diz Hebreus 7, versículo 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. O que Deus está falando? 24 horas, Jesus intercedendo por você. 30 dias no mês, Jesus intercedendo por você. 365 dias, Jesus intercedendo por você. A Bíblia diz que estamos na palma da mão de Deus. Você conhece algum dia que você passou sem olhar para a palma da sua mão? Não tem, irmão. Então Deus não passa um dia sem olhar para você e sem interceder por você. Eis a marca do sangue. E para finalizar, irmãos, o quinto favor, o quinto benefício que temos pelo sangue de Cristo, nós temos justificação. Justificação é o que temos. Que diz aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, são as últimas bases bíblicas, irmão. Eu prometo que serão poucas. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos justificados. Diante de Deus, quando Deus olha as suas culpas, o sangue está ali, ele fala: você está perdoado. Então pare, irmão, de se culpar. Tem crente que fala: Jesus, eu, no passado, fui o maior adúltero. Senhor, no passado eu tomei a mulher de fulano. Eu desgracei uma família. Eu vendi tanta droga que eu devo ter matado mais de 50 pessoas. Senhor, não tenho perdão. Mas Deus disse: você é justificado, é perdoado pelo sangue de Cristo derramado. E para finalizar, Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé. Pelo sangue você é justificado. Pelo sangue você é perdoado, é absolvido. Pelo sangue você é resgatado das trevas. Pelo sangue você tem paz com Deus e com os céus. Irmãos, vamos andar debaixo do sangue. Vamos andar debaixo da proteção divina. O que eu falei, 3 coisas são fortes e se confirmam na terra. O Espírito, que é a presença de Deus. Segundo, você tem a água, que é o batismo. E terceiro, o poder do sangue. Você é perdoado pelo poder do sangue. E se você quiser hoje, Deus pode te salvar. E perfeitamente andar com você, curar suas enfermidades e te levar para o céu. Quem quer hoje aceitar Jesus? Quem quer hoje abandonar o mundo das trevas? Quem quer abandonar esse mundo perdido, cheio de mentiras, e aceitar Jesus como Salvador hoje? Deus quer perfeitamente salvar você, colocar o seu nome no livro da vida, te selar com o Espírito Santo e com todas as promessas da Bíblia Sagrada. Aquele que quiser a oportunidade está aqui. Saiba que Deus vai fazer grande obra na sua vida. É só você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Deixa ele entrar na sua vida. Quantos querem aceitar Jesus hoje? Aquele que quiser se reconciliar com Deus hoje. Deus quer te dar o ministério da reconciliação. Deus quer te libertar da droga, da prostituição, do homossexualismo, de tudo que não se agrada. Deus quer renovar a sua vida. E tudo isso debaixo do sangue. Se você não quiser, eu vou estar orando por você mesmo assim. Senhor, em nome de Jesus, eu oro entregando nas tuas mãos a tua igreja. Eu oro entregando nas tuas mãos, ó Pai. Aleluia. Todos aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, sob os teus cuidados. Todos aqueles, ó Pai, que nessa hora estão precisando de uma conversão. Aqueles, ó Deus, que por necessidade estão, Senhor, de repente numa situação difícil hoje, mas esperam em Ti, Senhor, que alcancem a bênção. Que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha santificá-los e proteger.
próximo da vinda do nosso Salvador. Já está se cumprindo tudo que Jesus falou. Os homens só pensam em riqueza, e é tanta maldade e ambição. Não querem ouvir falar de Deus, nem amam os seus irmãos. É fome, violência, peste, prostituição. Está se abrangindo e tomando conta da nação. Jesus, antes de subir para os seus discípulos, ele disse assim: quando tudo isso acontecer, é o começo do fim. Não há mais tempo para pensar. Se apegue com Jesus agora. Ele pode te libertar, te abençoar, te dar vitória. Está chegando o grande dia, irmão, de Jesus buscar sua igreja. Garanta já sua salvação. Lá no céu não existe choro e nem tristeza. Contra reino e nação, contra nação. Falsos profetas enganando milhares de irmãos. Jesus, antes de subir para os seus discípulos, assim